A guerra na Ucrânia pode tomar novos rumos a partir desse momento, porque a Rússia anunciou uma reformulação da sua doutrina nuclear. Isso significa que as regras para o uso de armas nucleares mudaram. E necessariamente isso reflete na guerra em curso na Ucrânia, porque a Ucrânia hoje ela ataca muitas partes, territórios próximos de suas fronteiras com armas dos Estados Unidos e armas da Europa, armas de fato do Ocidente. Isso representa uma grande mudança que vamos discutir a partir de agora. Na quarta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele havia anunciado que um esboço para essa nova reformulação, essa nova política de uma doutrina nuclear estava pronta e seria entregue até o Conselho de Segurança do país. E esse esboço, de fato, ditava as regras para a Rússia usar armas nucleares caso fosse atingida por mísseis convencionais e que Moscou consideraria qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear como um ataque conjunto. E isso pegou todo mundo de surpresa, porque mudou de forma muito rápida essas políticas nucleares por conta das possibilidades dos Estados Unidos, neste momento da visita de Zelensky até os Estados Unidos, liberarem de fato o uso das armas de longo alcance, como ATACMS, Storm Shadow, Skal-PG, para serem utilizados no território mais profundo da Rússia. Isso significa que todos os tipos de organismos militares, sejam bases aéreas ou bases terrestres que apoiam o acondicionamento de silos balísticos de ICBM ou sistemas de defesa aérea em toda a região da Rússia, poderiam se tornar alvos legítimos de mísseis disparados pela Ucrânia. Então essa aceleração ela pegou todo mundo de surpresa, mas já havia um certo indício de que essa reformulação poderia acontecer muito em breve, mas não de forma tão rápida como aconteceu neste momento. Então essa decisão de mudar a doutrina nuclear de forma oficial da Rússia é uma resposta clara do Kremlin às deliberações dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha e da França em liberar essas armas de longo alcance para a Ucrânia disparar contra o interior mais profundo. É claro que até o momento em que esse vídeo está sendo produzido, os Estados Unidos não deram sinal verde para a Ucrânia atacar com essas armas. Então, por isso que eu digo que essa aceleração e essa reforma tão rápida da doutrina nuclear, ela reflete essas tensões e essas discussões em volta dessas armas de longo alcance a serem liberadas para a Ucrânia. Então esse esboço e esses fundamentos de aprovação da nova doutrina foram entregues no Conselho de Segurança da Rússia pelas mãos do próprio Vladimir Putin na quarta-feira, com a participação de Sergei Shoigu, de Dmitry Medvedev, Sergei Narinsky, entre outros grandes nomes e autoridades do aparato de segurança da Rússia. E o que mudou, então, a partir de agora? Eu fiz alguns tópicos importantes para discutirmos e que reflete essa mudança abrupta da política e da doutrina nuclear do país da Rússia, da Federação Russa. Agora, isso indica, essa mudança, mostra que Moscou, nesse momento, considera o possível uso de armas nucleares, sejam táticas ou estratégicas, caso detecte um lançamento massivo de mísseis, aeronaves ou drones contra o seu território. Então, olha como essa gerência dos fatores para provocar uma resposta nuclear ficou ainda mais reduzida do que o que a Rússia ela tinha anteriormente, que foi atualizada lá em 2020 pelo próprio Vladimir Putin. Então, agora não basta um ataque convencional e um enfraquecimento da economia do Estado russo dentro, por exemplo, de Moscou, de uma área tão importante como Moscou, por exemplo, ou até mesmo um ataque nuclear. Basta um lançamento massivo em direção ao território russo, seja por armas, como mísseis, bombas, aeronaves em direção ao território russo, ou até mesmo drones
que poderiam o quê? Provocar, estimular uma resposta nuclear da Rússia. E Moscou se reservou então, observando essa mudança, se reservou do direito também de usar armas nucleares caso a própria Rússia ou a sua aliada mais próxima, a Bielorrússia, fossem ou seja alvo legítimo de uma agressão, inclusive não somente por armas nucleares, mas por armas convencionais. Então Putin disse que esses esclarecimentos foram cuidadosamente calibrados e proporcionais às ameaças militares modernas atuais enfrentadas pela Rússia. Então aqui nós temos já nesse momento que a aliada de fato nesse momento, documentada e que se encontra possivelmente protegida, guardada, coberta pelo guarda-chuva nuclear da Rússia, é a Bielorrússia do presidente Alexander Lukashenko, que é um grande aliado, um amigo íntimo de Vladimir Putin. Então temos nesse primeiro cenário um aliado muito forte, que é a Bielorrússia, que já possui armas nucleares táticas sob coordenação do Kremlin e não da própria Bielorrússia, que ela tem o dever de gerenciar uma proteção dessas alas, dessas áreas com lançamentos, com lançadores nucleares. Então este é um sinal muito bem claro de uma limitação imposta para o Ocidente em perceber que a partir deste momento, oferecendo possibilidades da Ucrânia atacar de forma massiva a Rússia, vai desencadear um ataque nuclear contra a Ucrânia, seja tática ou estratégica. Isso vai depender, como Putin disse ali, de esclarecimentos cuidadosamente calibrados e proporcionais às ameaças. Então temos um gerenciamento nesse momento de uma redução, de uma escalada para fatores nucleares, de que há então um entendimento claro de que o uso de armas nucleares pela Rússia nesse momento ela foi facilitada por essa nova doutrina nuclear. Então é um sinal claro de um alerta para os países sobre as consequências caso participem de um ataque contra o Kremlin. Independente dos meios, podem ser meios de vários tipos, não necessariamente nuclear. Pode ser por um ataque massivo de mísseis, de bombas convencionais, aeronaves e também de drones. Então essa doutrina nuclear da Rússia ela é baseada em dois fatores importantes, claros, que eu entendi aqui. Um ataque massivo contra a Rússia, seja convencional ou nuclear, e um ataque também direto contra alvos da sua maior aliada, a Bielorrússia, seja convencional ou nuclear. Não sei até que ponto essa cooperação e também classificação como aliado, como a Coreia do Norte ou a China, entra nessa doutrina nuclear. Não tenho essa informação até o momento. Vamos aguardar que essa documentação ela seja de fato integralmente exposta ao público, que com certeza eles vão realizar isso como mecanismo de dissuasão, para entendermos de fato o que se passa e o que pode acontecer e os limites de uma ofensiva contra a Rússia, e esses limites poderiam o quê? E esses limites sendo rompidos poderiam ou não gerar uma consequência de uma catástrofe nuclear, de um ataque nuclear por parte da Rússia contra os seus desafetos. Então o que acontece agora? Isso vai essa mudança, essa doutrina, essa nova doutrina nuclear, visa exclusivamente facilitar não somente o uso de armas nucleares, como muitos vêm colocando aqui, vêm dizendo que essa doutrina ela vem para facilitar o uso de fato de armas nucleares, com poucas discussões e com poucas escaladas. Pelo contrário, essa nova doutrina ela facilita a dissuasão frente às atividades de seus rivais. O que isso significa? Por exemplo, como os Estados Unidos vem entregando bilhões e bilhões de ajuda, armamento, como dispositivos de tecnologia, o emprego de sistemas de GPS de navegação para facilitar
a entrega e o direcionamento de drones dentro do território russo, financiamento de diversos setores para a Ucrânia, desenvolver também a sua base industrial de defesa e também comprar armamentos de outros países. Mas essa nova doutrina, ela não visa somente a redução dessa escalada para o uso mais facilitado de armas nucleares, mas sim também fará com que, por exemplo, Washington, os Estados Unidos ou outro aliado da Ucrânia pense duas vezes e faça com que a Ucrânia, impeça que a Ucrânia não delibere um ataque massivo, um ataque contra o território russo, as profundezas do território russo e tampouco libere ou facilite as restrições impostas nas armas de longo alcance que hoje existem para, por exemplo, os Storm Shadows, Skal-PG, os Atacams, para a Ucrânia não utilizar contra o território da Rússia, seja em qual for a sua dimensão e a sua distância. Então isso tem dois pontos interessantes dessa nova doutrina nuclear da Rússia. Visar facilitar o ataque de meios nucleares táticos estratégicos e segundo, visa, sem dúvida, aumentar essa dissuasão nuclear frente aos Estados Unidos, frente ao Ocidente, que com certeza vão ficar mais cautelosos em liberar armas para atacar o interior da Rússia. Espero que tenham gostado dessa análise sobre essa nova política nuclear da Rússia, o que mudou, o que pode acontecer a partir de agora e quais são os seus elementos principais, os objetivos principais que ela foi aperfeiçoada e reformulada. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.